Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui na TV Passo Fundo, no nosso programa Saúde, que traz atualidades e informação para você como eu, que tem muitas dúvidas acerca da saúde. Mas para isso, a gente agradece os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou, cadeira cativa, sofá cativo, né, doutor? Isso. Doutor André Kuhn, até estamos de sofá novo, que lindo, né? O doutor está estreando aqui o sofá. Hoje, doutor, a gente vai falar sobre as lesões. Lesões que a gente ouve muito na televisão, com os jogadores famosos, jogadores aqui da região também passam por isso, por pessoas que praticam algum tipo de esporte, doutor. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente e hoje nós vamos conversar sobre as lesões esportivas, que é muito comum no nosso meio, né? O nosso país é o país do futebol, né? O Brasil é conhecido como o país do futebol, mas não é só futebol que as pessoas praticam, tem vários outros esportes, né? Tem esportes de modismo, né? Agora a moda é o beach tênis, é o pádel, que também é comum ter lesões, mas o futebol é o carro-chefe, o vôlei, o basquete, handball, todos são movimentos que as pessoas fazem que tem muita carga em cima do joelho e muito movimento torsional. Então os entorces, né, que as pessoas às vezes erroneamente chamam de luxações do joelho, a luxação é quando rompe tudo e existe uma disrupção do fêmur com a tíbia. Então é um trauma gravíssimo. Então esse termo chamado de luxação, que a maior parte das vezes erroneamente é dito, o fulano sofreu uma luxação. Ele não sofreu uma luxação, ele sofreu um entorse, que é pode ser grau leve, moderado, grave, que tem estiramento ou rompimentos ligamentares, né? Então nós vamos hoje conversar sobre isso. Doutor, o jogador de futebol, muitos tiveram que se afastar com todas as cirurgias possíveis e impossíveis no mundo devido a problemas nesse impacto que o senhor está falando do joelho. Que lesões o senhor destacaria, não só do futebol, mas que a gente poderia falar para as pessoas? A lesão mais frequente no joelho é a lesão de um ligamento que fica na parte interna do joelho, chamado colateral medial, que ele acaba sendo estirado por movimentos de prensadas, no momento em que o pé fica fixo e o corpo força o joelho para dentro. Então isso vai estirar esse ligamento colateral medial e é a lesão mais frequente, que é a lesão grau 1 ou grau 2 do colateral medial. O que significa? Que houve um estiramento sem uma ruptura total. Essa é a lesão mais benigna que existe no joelho, que é comum as pessoas terem essa lesão, dói bastante no início, a pessoa até sente um estalo às vezes, a sensação que nossa, quebrou alguma coisa, né? Porque dá um barulho, né? Porque é um ligamento extremamente forte e ele se estira e nessa lesão provoca dor, mas é uma lesão benigna porque ela cicatriza espontaneamente na maioria das vezes. O que a gente faz no tratamento? Normalmente a gente faz uma analgesia, faz o diagnóstico, explica, tranquiliza o paciente. A dor é variável de pessoa para pessoa e ela vai diminuindo assim nas primeiras 2, 3 semanas. A gente às vezes usa um brace, um imobilizador para proteger, permitindo mobilidade e apoio, e isso é a lesão mais frequente, né? E existem lesões mais graves, grau 3, que é quando rompe completamente e muitas vezes pode estar associado também aí a uma lesão dentro do joelho, do ligamento cruzado anterior, porque houve uma energia de torção maior e acabou rompendo outros ligamentos. Então, dentro das lesões mais comuns, é a lesão por estiramento do colateral medial, e os jogadores de futebol, né, os boleiros de final de semana, são pessoas completamente diferentes de um atleta profissional. Um atleta profissional, ele treina, o futebol ele é principalmente um esporte
que o amadorismo ele não dá competitividade, porque ele exige muita performance, ele tem que ter um treinamento tático, físico muito grande. Então o boleiro de final de semana é normalmente a pessoa que só vai jogar bola. E ele não faz uma academia, ele confunde o esporte do futebol, ou às vezes de um vôlei, ou até de um basquete, com exercício físico. Ele é uma atividade física, mas não é um treinamento físico. Ele trabalha a parte aeróbica, todo o condicionamento, mas ele não permite, não vai dar uma musculação, não vai trabalhar o alongamento, trabalhar equilíbrios necessários para a prática esportiva. Então, é muito frequente lesões nesse perfil de pessoas, os amadores. Né? São dois universos, o profissional e o amador. E o amador, ele, na grande maioria das vezes, o paciente jovem, principalmente o adolescente, ele passou por um estirão do crescimento. Ele cresceu, o hormônio dele deu um pico de crescimento, e a musculatura não acompanhou a elasticidade que o osso cresceu. Então ele tem normalmente encurtamentos musculares, ele está em fase de arrumação do seu corpo. Ele ainda é desengonçado com o seu corpo. Ele não tem um equilíbrio e uma postura proprioceptiva. Ele não tem percepção de onde que ele está, como é que está o pé no chão, como é que está a postura da coluna. A musculatura ainda está muito insuficiente para dar carga de sustentabilidade. E isso provoca muitas lesões esportivas no adulto jovem. Então esse perfil ele tem que ser trabalhado às vezes no colégio. É uma das coisas que eu gosto de abordar esse assunto, que é o papel fundamental da educação física nos colégios. Né? Educação física não é tirar uma bola para uma criança para ela correr atrás da bola e brincar. Não, é ensinar atividade física. Eu sou favorável que as aulas de educação física deveriam ser aulas teóricas, explicando a importância do exercício com a prática esportiva. E hoje o que a gente vê na maioria dos colégios? É um professor de educação física que tem que fazer a mesma atividade para todo mundo. E as pessoas têm gostos diferentes. Então essa formação escolar, ela vai se repercutir na atividade e nas lesões muitas vezes ocasionadas, poderiam ser prevenidas. Gostei muito do que o doutor está falando, a gente vai continuar abordando, falando em lesões, tratamentos, que é o mais importante também. A gente volta já. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
bloco a gente já esquentou, né, doutor? Já esquentou o joelho ali, já conversou sobre lesões, vamos continuar falando sobre. E o senhor findou o primeiro bloco falando sobre a importância, é claro, da atividade física e no colégio, da educação física não ser mais, digamos, só mais uma matéria que precisa cumprir aquele horário na semana, onde o que a gente tem visto por aí, não estamos generalizando, mas a gente vê que há um desestímulo do professor, há um desestímulo do aluno que não quer fazer aquele exercício ou que não tem habilidade para fazer tal exercício, né, doutor? Porque às vezes nem todas as pessoas são iguais e gostam da mesma coisa, né? Nem todo guri significa que ele vai gostar de jogar futebol, nem toda menina vai ser uma jogadora de vôlei. O cara pode gostar de basquete, pode gostar de handebol, pode gostar de outros esportes, ginásticas, esportes mais olímpicos, né? Assim, ginásticas. Então, a atividade física, a educação para o físico, ela é fundamental. Então, o que a gente aborda? A maior parte das lesões poderiam ser prevenidas se a gente tivesse mais consciência corporal. Então, o papel da educação é trabalhar essa consciência corporal. Então, qual é a dificuldade que nós temos como médico? Nós pegamos pessoas que tiveram uma lesão por falta de consciência corporal, que na boa vontade de praticar um esporte se machucam e trazem lesões, às vezes gravíssimas, e que vai repercutir em toda uma vida. Então, vamos pegar assim um adolescente aí, 16, 17, 18 anos, foi jogar bola com seus amigos, ele rompe o ligamento cruzado anterior e precisa fazer uma cirurgia. Nessa lesão, ele sofreu também uma lesão do menisco, que é o amortecedor do joelho. Então, é uma lesão chamada grave, pelo perfil de idade, porque a perda do menisco, às vezes numa ruptura muito grave, em que não se consegue suturar, reparar para fazer cicatrizar aquela estrutura lesada, vai levar a uma degeneração precoce dessa articulação. E isso é muito sério, porque ele nem começou a vida, ele nem tem uma profissão ainda, e a gente já sabe que ele vai ter uma gravidade de uma patologia que fisicamente vai causar problemas para ele com 40, 50 anos de idade. Então isso poderia muitas vezes ser trabalhado na escola com orientações, com percepção corporal, e a gente, com a educação física, trazer informações técnicas da necessidade de um preparo para jogar um futebol. Então, o que é o amador? O amador é o cara que vai lá jogar, ele pratica o esporte, ele tem resistência aeróbica, ele tem juventude, ele tem músculo, ele tem energia, e ele vai lá gastar energia. Mas e ele consegue gastar energia. De semana e vai com tudo, doutor. E aí nós temos depois a outra fase, que é o boleiro, que é a pessoa que já saiu da escola, já saiu da universidade, está com sobrepeso muitas vezes, e ele procura o esporte para queimar um pouco da gordura e da energia. E ele acha que aquilo é tem a cervejinha, e depois tem a cervejinha, o churrasco, e ele acha que aquilo ali é uma atividade que vai dar condicionamento físico para ele. Claro que dá um pouco de condicionamento, melhor que ficar em casa. Né? É importantíssimo fazer esse esporte, mas tem que ter uma consciência que tem que alongar, tem que aquecer, tem que ter um pouco de força física, fazer uma academia, 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos fazendo uma musculação e trabalhando alongamento e exercícios que trabalham a propriocepção, que é o equilíbrio. O futebol, por que tem muitas lesões no futebol? Porque ele acelera e desacelera e mudança de direção. 70% para 80% das lesões que ocorrem no futebol elas são chamadas lesões sem contato. Isso que o gramado melhorou, né, doutor? Ninguém encosta na pessoa e ela calça o pé, a perna de apoio, ao girar o pé fica fixo e o joelho faz um movimento torsional. E o nosso ligamento cruzado anterior, ele fica no meio dos intercôndilos. E quando contrai o músculo quadríceps, que é o músculo da coxa, lá dentro o ligamento é guilhotinado. Então o intercôndilo é uma guilhotina que na hiperextensão e rotação, ele corta. Por isso que rompe. Então o que é importante? É ter essa percepção de equilíbrio e trabalhar exercícios que vão dar esse tipo de condicionamento. Então, o que a gente orienta? Né? Principalmente nas pessoas que sofrem com as lesões, que elas corrijam seus fatores que causaram a lesão.
E isso a gente tenta identificar e personalizar cada pessoa, cada necessidade, cada tratamento, para que a reabilitação reabilite a lesão que a gente reparou, mas ao mesmo tempo previna novas lesões e criando uma nova consciência. Mas sempre é mais difícil pegar uma pessoa que já está viciada naquele ritmo e trazer a ele toda uma informação correta do que é o certo. E a outra coisa que é do ser humano, a gente abandona muitas vezes, quando a gente tenta achar que, eu sei, eu estou bem, e eu vou lá testar. E às vezes, sem ter uma liberação médica, voltam ao esporte e se machucam novamente. E aí culpam, às vezes, o procedimento que não deu certo. Não. O que não está certo é a falta de percepção e de identificação desses fatores, que é isso que determina êxito ou não num tratamento, né? Mas voltando a questões dos tipos de lesões, né? Então a lesão, ela muda de esporte para esporte. Os ligamentos são os mais rompidos no futebol, tanto o colateral quanto o cruzado. Mas moto também provoca muito acidente no joelho. Então as batidas frontais, existe um ligamento chamado cruzado posterior, que quando você bate o joelho de frente, o cara de moto vai bater contra uma porta de um carro, ele vai bater o joelho e vai empurrar ele para trás. E isso provoca uma lesão muito frequente, que é o ligamento cruzado posterior. Ele é rompido, porque ele está tenso em 90 graus de flexão e aí ele se rompe. E também as lesões de patela, de cartilagens, por sobrecargas. Pádel é muito, às vezes, mudança de direção. Tem esportes que tem menos lesões, como, por exemplo, no joelho, que é o tênis. Mas agora está na febre do beach tênis. Então, muitas pessoas vão jogar o beach tênis e falta preparo. E elas vão jogar. E aquilo é viciante, porque aí vem os campeonatos e a endorfina vai subindo e o vício vai pegando e as pessoas cada vez vão exigindo mais do seu corpo. Grupo de amigos, é legal, traz qualidade de vida, mas pode trazer problemas também. Então, o nosso objetivo é trazer informações, orientações para que as pessoas busquem profissionais para orientá-las. Vamos falar sobre tratamentos e dicas do nosso Dr. André Kuhn na sequência. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, que a gente já vai agradecer os patrocínios, porque eu tenho muita pergunta para o Dr. André. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutor André, então a gente estava falando das lesões, o que a gente não pode deixar de falar nesse último bloco, e os tratamentos. Bom, as lesões bastante frequentes aqui na nossa região, elas são realmente decorrentes do futebol. E o futebol, hoje, o que é comum? A prática em gramados sintéticos. E aí, sempre vem essa pergunta, doutor, gramado sintético é melhor ou é pior?
O gramado sintético, ele é bom para quem está treinado e adaptado a ele. Ele é ruim para as pessoas que não estão treinadas ou com calçado adequado àquele gramado. Por quê? Porque ele aumenta a aderência. Então tem mais contato, aquilo lá adere melhor e por aderir melhor o pé fica mais fixo. E se o corpo não tem um equilíbrio bom sobre girar, ele aumenta a aderência do pé e aí facilita entorses. Então realmente ele provoca mais entorses, mais lesões ligamentares. Então o que eu posso deixar de dica para quem gosta de jogar o seu futebol com os amigos no gramado sintético? Prepare-se fisicamente. Fazendo isso, você vai prevenir a lesão. Mas, então, é ir numa academia, fazer um pilates, fazer um alongamento, um bom aquecimento. E a outra coisa comum, que eu sempre digo assim, que é um erro técnico, é você ir jogar, vai com uma turma, e aí às vezes sempre tem alguém para substituir, tem sempre um número a mais. Isso. E aquela pessoa senta para descansar, e aí o corpo esfria, fica 10, 15 minutos, e ele retorna. Esse retorno, muitas vezes, é ali que provoca a lesão. Porque a musculatura estava aquecida, esfriou e no retornar ele perde daquela rigidez e aí provoca uma lesão. Então eu sempre digo, não faça isso. Cansou, acabou teu ritmo. Para hoje chega. Vai lá beber tua cervejinha, contar uma piada com os amigos, ou vai assar a carne, mas depois você deixa para o outro dia e vai melhorando o teu preparo físico para conseguir jogar um jogo todo. Evite esse senta e volta, que é diferente do futsal, que ocorre muito esse rodízio de jogadores. Isso. Mas eles são atletas, eles treinam, eles estão preparados, eles estão adequados. Aquilo ali é a profissão deles. É diferente de você, amador, que está indo lá brincar e não está preparado para esse entra e sai. Então, não tem como comparar um profissional com um amador nessa situação. E a outra coisa fundamental, hoje, tecnicamente, as cirurgias, o que a gente faz, não tem muita diferença, às vezes, entre um profissional e outro em reconstruir uma cirurgia. Tecnicamente, a habilidade cirúrgica é uma coisa individual. Então, uns operam mais rápido, outros menos rápido, faz bem, faz mal. Mas a cirurgia, o que é feito, é de conhecimento e domínio dos profissionais que se dedicam à área cirúrgica do joelho. O que diferencia os profissionais? É esse engajamento e envolvimento do paciente com o seu procedimento. Então, é importante a gente saber se o seu médico ele lhe questionou dos motivos que você se machucou, ele abordou com você toda uma terapêutica pós-operatória, tem um plano de recuperação física para você, não é só uma cirurgia. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa volta mal preparada e rompe de novo. Então a cirurgia ficou mal feita? Não, ela não ficou mal feita, ela ficou às vezes muito bem feita. O que faltou? Identificar esses fatores causais, reabilitar eles e testar antes de dar o retorno ao futebol. O que é testar antes? Examinar o exame físico do médico, tem um tempo, normalmente as cirurgias de ligamento cruzado, entre 8 a 10 meses é o tempo necessário para quem faz bem feito um pós-operatório estar em condições de retorno ao futebol. Fazer testes com fisioterapeutas que vão avaliar força e equilíbrio e vão medir o lado operado com o lado contralateral. Então são testes funcionais que a gente chama. Então, e esses testes, eles vão não evitar que a pessoa rompa, mas eles vão dizer se você está bem ou não condicionado para retornar. E se você estiver mal, a chance de romper de novo é altíssima. E se você estiver bem, existe a chance de romper, mas ela é muito menor. Então existem trabalhos científicos que mostram que pessoas ao redor de 18 anos que operaram o ligamento cruzado anterior, que fizeram treinamento, às vezes pré-operatório, educacional, para corrigir os fatores psicológicos de aderência, tiveram menor índice de re-roturas que os que não fizeram. Então, o paciente jovem é o melhor paciente porque ele tem a melhor condição física biológica, mas ele é o pior paciente porque ele psicologicamente não adere. Ele acha que sabe tudo e que as pessoas, os pais, o médico, não sabem muito. Eu sei tudo. E ele quer fazer por conta própria. Isso é próprio do jovem, né? Essa irresponsabilidade. E também os trabalhos mostram que o pré-universitário rompe mais que o universitário.
Por quê? Porque quem está numa universidade já está num outro nível de intelectualidade e de responsabilidade. Isso também repercute muito nas lesões. No entendimento do corpo também. No entendimento do corpo, da visão, da vida e das coisas. E isso faz parte de uma abordagem terapêutica ao paciente, né? Então, nós médicos, cada vez mais, estamos trabalhando essa funcionabilidade, além da técnica cirúrgica, de reconstruir as estruturas, preservar o que é possível, né? Reparando ou reconstruindo, mas principalmente trabalhando a reabilitação. E aí entra o fisioterapeuta com um papel fundamental, os educadores físicos também nas academias, dando continuidade. Então a gente tem muita sinergia de trabalho pós-operatório com o educador físico, com a fisioterapeutas, com a mudança de um comportamento alimentar, também para às vezes ajudar a perder peso ganhando massa magra, para ter músculo, uma reeducação alimentar. Então envolve várias coisas num tratamento. E as pessoas precisam entender que elas têm que buscar profissionais que cada vez vão trazer mais valor ao tratamento. Então, o que é o valor? O valor é a informação. A informação hoje é a grande moeda. E se você entrar na internet por conta, você vai achar muitas coisas, mas nem sempre você consegue entender toda aquela informação. Verdade. Então, a consulta médica, ela é fundamental para mostrar o que a pessoa tem, por que ela tem e como que ela vai conseguir evitar novas lesões. E a gente agradece o doutor André, a gente teria que lhe ouvir mais, né, doutor, sobre essa questão. Vocês podem escrever para o doutor, que ele usa todas as redes sociais, né, doutor? Sim, sempre disponível. Envie também para o @LiviaNunemacher, sempre sugestões que a gente vem trazer, né, doutor? A gente gosta de responder a sua dúvida, porque a sua dúvida é, com certeza, de muitas outras pessoas. O Programa Saúde volta na semana que vem.